Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais uma vez ao canal da comunidade. Estamos juntos nesse novo dia para lermos e meditarmos o Evangelho, que hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus disse-lhes: Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui nós encontramos o caso de três pessoas, que desejavam seguir a Jesus. E muitos querem seguir a Jesus, muitos desejam isso. Nós verdadeiramente queremos seguir a Jesus. Eu acredito que você quer seguir a Jesus. Mas para segui-lo não é fácil. Seguir a Jesus tem as suas exigências, responsabilidades e tem as suas renúncias. Aqui o segundo homem, Jesus fala: segue-me, e ele fala para ir primeiro enterrar o pai dele, E Jesus replica: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Não é que para seguir a Jesus a gente tem que renunciar, esquecer da família, não. Mas a gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Também não é deixar os nossos amíngua, abandonar pai, mãe, ou esposa, esposo, não. Mas a gente precisa ver se eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, Seguir a Jesus não é fácil, tem os seus sacrifícios. Quem é chamado a uma vida religiosa ou uma comunidade de vida vive isso de modo mais concreto, no sentido de deixar a família, E isso não é algo que seja tão fácil para a pessoa viver. Mas se a vocação dela é essa,
Deus, ele dá a graça. Deus, ele dá a graça de viver realmente essa renúncia. E os que estão no mundo, né, que não seguiram uma vida religiosa, que não seguiram uma vida de comunidade de vida, precisam estar no mundo, mas sem estar presos às coisas do mundo. Nós não podemos estar presos às coisas do mundo, tanto a bens financeiros, a bens materiais, como também as próprias pessoas com as quais nos relacionamos. Não podemos estar presos a elas. Nós temos sim que cuidar das coisas que temos que ter nosso trabalho, temos que trabalhar com responsabilidade, ter como nos manter. Se eu tenho uma família, ter como manter a minha família. E precisamos também ter uma casa, ter alimento, ter roupa, ter um carro. Isso hoje não é uma questão de luxo, mas muitas vezes de necessidade. Precisamos ter. Mas o problema não é ter. O problema é como eu lido com isso. E faço dos meus bens, faço do meu emprego, faço da minha família o meu Deus. Coloco tudo isso acima de Deus, né? Acima do reino de Deus. E aí eu preciso fazer essa avaliação de como é que eu estou administrando o que eu tenho. Como é que eu estou colocando, em que posição eu estou colocando as pessoas. O meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Estou colocando acima de Deus, mais importante do que Deus. E eu preciso fazer essa avaliação, porque, meus irmãos, tem algo que com certeza todos nós iremos passar, que é a morte. A morte, ela é a coisa mais concreta, mais certa que irá acontecer nas nossas vidas, né? E muitos têm medo da morte. Muitos têm medo, muitos, além do medo, ignoram que isso vai acontecer, mas a morte, ela é certa. E quando nós formos, nós não vamos levar nenhum bem material, né? E nós vamos, na verdade, levar só aquilo que nós temos verdadeiramente. E a morte, ela é uma porta. Ela é uma porta que nos leva para o reino dos céus. Não é algo que precisamos ter medo. Nós precisamos cuidar da nossa vida para que quando chegar esse momento, possamos ir para o reino dos céus. Possamos ir para a vida eterna. Mas a morte, ela é essa porta que nos leva à presença de Deus. A presença de Deus plenamente, né? Quando passamos por essa porta, nós entramos na presença de Deus, contemplamos Deus verdadeiramente face a face, vamos à presença de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos e dos nossos que partiram antes de nós. E muitas vezes encaramos a morte como algo ruim, como se eu fosse perder. Eu vou perder minha família, que eu vou deixar, eu vou perder as coisas que eu construí. Mas, na verdade, nós só perdemos aquilo que nós não temos. E os homens de hoje perderam a noção daquilo que vão ganhar quando morrerem. Nós iremos ganhar Deus. Nós iremos ganhar a vida para a qual nós fomos criados, a vida eterna, a vida plena. Eu estar totalmente mergulhado na vontade de Deus, na presença de Deus, contemplando face a face. Foi para isso que eu fui criado. E aqui nessa vida, nós precisamos criar laços eternos com os nossos. Precisamos já cultivar uma amizade verdadeira com Deus e colocar sempre o reino de Deus em primeiro lugar, né? Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que sempre fica colocando, eu sirvo a Deus, mas sempre eu fico colocando outras coisas em primeiro lugar, né? Outras coisas que não são mais importantes. No domingo, que me empatam de ir para a missa. Coisas que me empatam de caminhar verdadeiramente na minha comunidade, no meu grupo de oração. O convívio social com as pessoas. E eu sempre colocando coisas em primeiro lugar. Eu não vou ser digno do reino dos céus. Deus, ele é um Deus ciumento, né? Esse ciúme não é porque ele seja ruim, mas é porque ele sabe que nós fomos criados para coisas mais altas. Não foi para este mundo. Então vamos
vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar da nossa vida, tenhamos bens, tenhamos nosso emprego, mas que não seja tudo isso acima de Deus. Tenhamos nossa família, mas vamos cultivar com nossa família laços eternos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, laços eternos. Porque se cultivarmos laços terrenos uma hora ou outra passa. E muitas vezes passa mesmo antes da morte. Então tenhamos laços eternos com os nossos. Porque aí lá no céu nos encontraremos e estaremos diante da presença de Deus eternamente, nos dando um ao outro eternamente. Que o Senhor nos dê essa graça. E saibamos que a mentalidade humana não serve para seguir a Jesus. Eu preciso cultivar uma mentalidade eterna, uma mentalidade divina, uma mentalidade do reino dos céus. Que o Senhor nos dê essa graça. Tenhamos o coração voltado para o alto. Não vamos nos preocupar com as coisas que passam. Tenhamos um emprego porque precisamos. Temos bem porque precisamos. Temos uma família e foi Deus quem nos deu. Mas que Deus esteja sempre em primeiro lugar. E você pode fazer um instante de silêncio e deixar essa palavra ser semeada no seu coração e fazer essa avaliação de como está a sua vida, o que você está colocando em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E mais uma vez peço em nome da comunidade que você possa se inscrever no nosso canal se não é, divulgar o canal da comunidade para que mais pessoas se inscrevam e tenham acesso à palavra de Deus, acesso a essa meditação. Porque estamos aqui para evangelizarmos, para plantarmos a palavra de Deus no coração das pessoas. E vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta manhã os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.